As investigações da Polícia Federal sobre os descontos ilegais em benefícios do INSS apontam repasses suspeitos de mais de 17 milhões de reais. O dinheiro teria sido transferido para 3 funcionários do órgão por meio de intermediários das associações e sindicatos que cobravam as mensalidades de aposentados e pensionistas. O esquema contaria ainda com a participação de ex-diretores, empresários, lobistas que, segundo a PF, prejudicaram os beneficiários em prol dos próprios interesses escusos, palavras da PF. De acordo com as investigações, pessoas e empresas ligadas ao ex-diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão André Paulo Félix Fidelis receberam mais de 5 milhões de reais de intermediários de entidades associativas. O ex-diretor de governança, planejamento e inovação Alexandre Guimarães teria recebido 313 mil reais diretamente ou por meio de pessoa jurídica vinculada a ele. No caso do procurador do INSS, Virgílio Oliveira Filho, afastado do cargo, as transferências somam quase 12 milhões de reais, incluindo um carro de luxo que vale 500 mil. No total, 7 milhões e meio de reais foram repassados pela firma aberta por Antônio Carlos Camilo Antunes, da Associação de Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos, a AMBEC. O dinheiro foi transferido à empresa da mulher de Virgílio Oliveira Filho em apenas 5 meses, de fevereiro a junho de 2024. Antônio Carlos Camilo Antunes era conhecido como o careca do INSS e tinha como papel conseguir os dados de aposentados e pensionistas para fraudar os benefícios. A mesma investigação aponta que o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, ignorou um parecer e assinou a autorização para os descontos em massa para uma das entidades. A CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, teria desviado 2 bilhões de reais e utilizado empresas de fachada para distribuir os recursos. Os valores teriam sido movimentados por uma agência de viagens, uma empresa de locação de estrutura para eventos e um buffet que receberam transferências fracionadas. Agora, houve autorização para o desconto dessas entidades, mas, ô João Pedro Melo, a gente ouve aqui que o aposentado e o pensionista, ele tem que assinar para concordar com esse desconto. Será que essas assinaturas foram fraudadas? Isso será que pode pegar na investigação de alguma forma? O que é que você tem de atualização sobre essa investigação hoje por aí em Brasília? Bom dia para você. Bom dia, Carlinha. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. A gente tem muita coisa, viu? Por exemplo, um levantamento feito pela Controladoria Geral da União apontando que mais de 742 mil beneficiários registraram pedido para cancelamento desse desconto associativo no primeiro semestre de 2024. 709 mil desses casos, mais de 95% do total, os aposentados disseram que não tinham autorizado previamente o desconto feito pelas associações direto nas folhas de pagamento. E aí é onde mora exatamente essa investigação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. Bom, o que a gente tem de novidade? O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, vai ser ouvido hoje no Congresso sobre esse escândalo de desvios no INSS. A reunião é na Comissão de Previdência e Assistência Social e está marcada para as 2h da tarde. Inicialmente, esse encontro tinha como objetivo debater as ações da pasta. Agora, obviamente, esse assunto virou a crise no INSS. E todo mundo, obviamente, com os olhos virados para essa sessão. O alerta sobre as irregularidades tinha sido dado pela ex-conselheira do INSS, Tônia Galetti, em junho de 2023, e segundo o balanço da Polícia Federal, a quadrilha por trás dos descontos ilegais teria movimentado mais de 40 milhões de reais em bens apreendidos. Essa lista inclui 61 veículos de luxo, avaliados em quase 35 milhões de reais, 141 joias estimadas em 700 mil reais, além de 1 milhão e 200 mil reais em espécie. Ontem, o ministro da Previdência negou omissão na fraude que desviou mais de 6 bilhões de reais das contas de aposentados e pensionistas. Essa declaração foi dada em uma reunião do Conselho da Previdência e Lupe disse que as irregularidades são heranças de governos anteriores e que sempre tomou providências para combater fraudes. Nesse encontro, ele também defendeu punição aos envolvidos nesse esquema. Alguns picaretas que entraram tem que ter um ali. Se tiver algum desses nossos aqui que estejam na cadeia, Não estou aqui para proteger ninguém que cometeu irregularidade. Agora, eu não posso, nem o Conselho, nem eu, nem nenhum dos senhores ser responsabilizado por erro de terceiros. Então, eu não posso responder pelos atos de terceiros. Meus filhos não podem ser responsabilizados pelos meus atos. Cada um é responsável pelos seus atos. Meu ato é preservar
o direito dos nossos 40 milhões e 660 mil aposentados pensionistas. É para isso que eu estou aqui. Bom, Carlos Lupe, que na avaliação de alguns do governo está na corda bamba, pode ser demitido a qualquer momento, sentiu a pressão e disse também que se sentiu traído. Esses 5, e aí a gente tem que agir, infelizmente, com a dureza da lei, todos foram exonerados. Todos. Não foram afastados. Por iniciativa minha, todos foram exonerados. Porque quem encaminha a exoneração é o ministro. Quem faz é a Casa Civil. Então, a gente não tem preocupação nenhuma, até porque não somos citados em nenhuma irregularidade e muito menos de omissão. Eu posso ter todos os erros da minha vida, mas eu nunca me escondo de nada. Eu tenho lado, eu tenho cara, eu tenho posição. Então, está doendo essas pessoas eu assistirem, porque se tiverem alguma responsabilidade, será uma traição das mais dolorosas da minha vida. Muito dolorosa. Espero que não. Mas quem tem que provar isso agora é a justiça. Bom, auxiliares do presidente defendem que o ministro deve deixar o cargo para preservar a imagem do governo e o PDT, que é o partido de Lupe, alerta que pode deixar de fazer parte da base aliada no Congresso em caso de desligamento do ministro. São 17 senadores e 3 deputados na bancada da legenda. A oposição também está tentando emplacar uma CPI com relação ao INSS. A intenção é protocolar esse pedido o mais rápido possível, logo depois do feriado prolongado, de 1º de maio, e a investigação envolve aí esse desvio, entre outros pontos. Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, abordava servidores da Previdência Social para conseguir dados dos aposentados. É por isso que esse esquema está sendo apontado, ou ele está sendo apontado como um lobista desse esquema aqui em Brasília. Segundo a Polícia Federal, ele recebeu quase 12 milhões da associação investigada no esquema e passava essas informações para a AMBEC, a Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos, que fica em São Paulo. Em 3 anos, a arrecadação dessa entidade passou de R$ 135 para 91 milhões de reais. Segundo o Ministério Público, a AMBEC é ligada ao empresário Maurício Camisotti, que usou parentes como laranjas para desviar o dinheiro. Então a gente está acompanhando essa questão dos desvios no INSS, vai ter hoje essa fala de Carlos Lupe no Congresso Nacional, mas esse é um esquema que ainda vai movimentar muito a capital do país, Megali, Carla, Sheila, porque é um assunto delicado e até agora ninguém explicou como esse dinheiro vai voltar para as contas dos aposentados. Essa é uma das principais questões, né? Como o Megali costuma dizer, é aquela pena que você puxa e sai uma galinha inteira. Porque a partir disso, né, a gente ouviu aí, ele abordava servidores e pedindo dados de aposentados. Quantas vezes a gente já não noticiou aqui de aposentado que fica sabendo que saiu a aposentadoria por meio de ligação de banco, oferecendo já empréstimo consignado, antes mesmo de a pessoa ser informada. Essas informações saíram de onde, né? Vai vir muita coisa a partir dessa investigação. A gente aparentemente descobriu o mais grave, que são esses descontos ilegais, as pessoas sendo roubadas. Mas os dados delas também estavam sendo vazados, estavam sendo vendidos. Vem muita coisa a partir dessa investigação, né? E quando o Lupe fala em que cada um é responsável individualmente pelos próprios atos, não é exatamente assim que a banda toca, não. Bom, primeiro, a responsabilidade política. Foi ele que indicou esses cavalheiros e damas aí que se envolveram nesse escândalo. Portanto, ele tem responsabilidade por essas indicações. Isso aí já coloca o cargo dele em jogo, né? Se eu cometo aqui um ato, por exemplo, eu vendo minhas opiniões. Tem um banco que me dá dinheiro todos os meses para que eu proteja esse banco por meio de comentários, né? Obviamente sou eu serei demitido sumariamente, mas vai sobrar para Sheila. Ela tem responsabilidade. Quando ela me contratou, ela confiou em mim. Afinal de contas, em mim, na Carla, em todas as pessoas. E assumiu responsabilidade pelos nossos atos. É um cargo de grande responsabilidade. Mas mesmo no campo jurídico, primeiro eu falei do campo político. Carlos Lupe já deveria ter perdido o emprego. No mínimo, porque não sabia o que estava acontecendo debaixo das barbas dele. Mas mesmo no campo jurídico, há algo que se chama responsabilização objetiva. Que é quando você tem a obrigação de reparar um determinado dano, independentemente da existência de culpa individual, ou até dolo, por parte do responsável. O ministro da Previdência, vamos supor aqui, vamos dar de barato, que ele não sabia de nada que estava acontecendo. Ainda assim, é parte da responsabilidade dele
encontrar os mecanismos para que as pessoas sejam ressarcidas, para que esse dinheiro volte às pessoas. Então não é que o Carlos Lupe não tem responsabilidade nenhuma, supondo aqui que ele não sabia de a operação da Polícia Federal. E não porque o ministro, há um ano, ao saber, fez disso um fato importante, considerou importante e pediu uma investigação ampla e com divulgação, com transparência para a população. Bem lembrado, Sheila, vou refazer a frase. Ainda que Carlos Lupe não tenha tido participação na montagem desse esquema, ele tem responsabilidade política pelo que aconteceu, é toda dele. É ele que está lá no topo da pirâmide, é ele que recebe o maior salário, é ele que tem o maior gabinete, é ele que tem a responsabilidade. Mas mesmo juridicamente, ele também carrega a responsabilidade no colo pelo que aconteceu. Então, esse esquema, essa tática aí, tirando o mil da reta, não vai funcionar, né? Nem politicamente e nem juridicamente. JP, deixa eu ver aqui. Ele vai, daqui a pouco ele volta, mas antes, vamos só trazer aqui. Ele vai, daqui a pouco ele volta, é ótima, né? A gente vai ouvir aqui alguns dos aposentados. Por exemplo, o Paulo Yamazaki, ele perdeu R$2.000, mas em descontos em descontos mensais de R$77. A situação começou em 2019 e ele conta que, apesar de ter estranhado, olha só, né, que depoimento forte, ele confiava na credibilidade do INSS. Você jamais vai duvidar de um órgão federal. Eu falei, deve ser alguma coisa do próprio INSS, né? Que eles não vão, imagina, vão roubar de mim. Você não sabe como agir. Você fica impotente. Já é muito grave, né? É muito grave. Carla mencionou isso logo no comecinho. Assim que surgiu essa operação, a Carla falou, tem uma crise de confiança que isso gera. E essa aqui é a resposta clara para essa crise de confiança. A pessoa acreditava no governo, acreditava no INSS, confiou isso ao INSS. E aí vem um roubo. Isso é roubo, né, gente? É um roubo, é. Já a aposentada Neide Martins notou a cobrança logo no primeiro mês e aí conseguiu cancelar. Chega uma hora que vem alguém e tira alguma coisa sua sem te pedir nada e sem te dar nada. Porque ele não vai te dar nada. E até agora, como disse o JP, o governo não esclareceu como nem quando vai ressarcir essas pessoas. Simplesmente porque o governo não tem essa resposta. Porque o governo não sabe o que fazer. O governo não consegue ressarcir aposentados e pensionistas sem usar o nosso dinheiro. Sem usar dinheiro público, não tem outra saída, a não ser que consiga recuperar esse dinheiro com as entidades. O que cá entre nós é muito difícil, porque, como disse Megali, isso já se materializou. Já virou carro, já virou viagem, já virou obra de arte. Fora aquilo que deve estar em paraísos fiscais. Exato. E que é muito difícil você rastrear. Então é isso, a gente foi roubado e a gente vai pagar. Porque é dinheiro público, não tem outra possibilidade. Exato, o brasileiro está sendo roubado 2 vezes. É muito louco.